Pessoal, recebi essa pergunta que é bem curiosa, mas eu vou tentar responder para vocês. É como curar a azia, o refluxo de forma natural. Vamos lá para vocês entenderem direitinho o que é doença, o que é normal, o que é comportamental e o que é que você pode realmente resolver de forma sem remédio nenhum. Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte: quando a gente fala refluxo, é uma doença. A azia é um sintoma. Então, vira e mexe, se você exagerou. Então já vamos falar da cura, né? Se você exagerou, comer grandes volumes alimentares, é muito comum você ter azia. Se você comer alimentos ricos em gorduras, né? Muitas vezes alimentos que são de difícil digestão, é comum você sentir azia também. Então a primeira forma de curar de forma natural é você evitar a ingestão de grandes volumes alimentares de uma vez, que vão passar daquele limite do seu estômago. Às vezes alimentos de difícil digestão, ultraprocessados, ricos em gordura, muita carne, né? Você vai no rodízio, por exemplo, é comum você sentir azia. Então a primeira forma de você fazer é evitar esse tipo de alimentação exagerada, né? A doença do refluxo é uma doença, mas às vezes vocês falam, melhorar o refluxo é aquela sensação, sabe? Daquele gosto meio azedo na boca, ácido na boca, que tem muito essa relação com o exagero alimentar. Outro aspecto muito relevante é a hora que você come isso, né? Porque geralmente no período noturno, se você se alimentar de forma excessiva, aí você está em pé, está sentado, você não vai sentir nada. No momento que você deita, é uma chance grande, se for um excesso de alimento, né? Você sentir essa azia, você sentir esse refluxo, você acordar no outro dia com gosto amargo na boca, né? Tem pacientes que têm até problemas dentários relacionados, mas aí muito mais comum no contexto de refluxo. Mas esse comportamento alimentar de exagero alimentar no período da noite é muito comum. E aí uma forma natural de você resolver isso, que é mudando seu comportamento. Nunca ingerir quantidades alimentares grandes no período da noite, muito menos perto da hora de dormir. Quando eu digo perto, a depender do que tipo de alimento seja, se for alimento de mais difícil digestão ou volumes muito grandes, não pode ser nem 3 nem 4 horas antes de você dormir, tem que ser antes, porque senão você vai sentir essa azia, você vai sentir o refluxo. Olha o que eu estou dizendo, são duas coisas comportamentais: quantidade de alimento, qualidade de alimento, tipo de alimento, né? E o comportamento de se alimentar e deitar e dormir. E isso é comum também em pessoas que fazem esse comportamento de se alimentar até durante o dia e ir deitar. Não está errado você se alimentar e deitar, para quem não tem doença nenhuma, né? Mas pessoas que têm uma certa tendência, pessoas que se alimentam em alimentos de difícil digestão ou grande volume, eles podem sentir essa azia, sentir essa sensação, né, de ter gosto amargo na boca. Mas aí vamos para outro detalhe, que é receber o diagnóstico. Porque muita gente fala desses sintomas e acha que é uma coisa que ele vai resolver de forma natural ou comportamental, mas ele tem uma doença. Qual a diferença, Júlio? A doença é quando há um problema anatômico. O seu esôfago não está fechando direito. Então, mesmo que você tenha mudança comportamental, mesmo que você tente se tratar de forma natural, não vai resolver o problema. O médico vai precisar intervir em você. Quando eu digo intervir, não é que vai fazer cirurgia, nada disso, ele vai avaliar se não vai ter que dar uma medicação para melhorar essa parte de refluxo. Claro que ele vai fazer essa parte comportamental, essa forma natural que vocês falam, né? Comportamento alimentar, hora de dormir, mas muitas vezes você vai ter um diagnóstico. E esse diagnóstico, se não tratado, predispõe até câncer, né? Porque aquele ácido que está lá no seu estômago, que não era para subir, começa a ter corrosão da parede do esôfago, começa a ter problema maior ainda daquele esfíncter. Então, uma série de problemas que você pode ter. Então, perceba, quando vocês falam de tratar de forma natural, que eu dei várias dicas para vocês, no contexto de não ter doença. Porque quando tem doença, aí vai ter que ter intervenção, essa orientação do especialista. Às vezes ele vai fazer uma endoscopia, pode ter um tumorzinho que está atrapalhando ali, por isso você está tendo refluxo, pode ter já uma corrosão, uma úlcera, uma série de coisas, né? E aí o médico vai avaliar no seu caso específico, tá bom? Espero que tenha ajudado.